sobre textos bíblicos. A gente vai falar sobre o livro de João. Vamos continuar o livro de João. Agora a gente começa, ou recomeça, né? A gente vai para o capítulo 13 de João. O que é que ocorre nesse capítulo 13 de João? Nós temos aqui a preparação dos discípulos, não é, pelo Filho de Deus. Jesus preparando os seus discípulos. Então, aqui está, olha, no primeiro momento, ele está no cenáculo. Esse cenáculo vai do capítulo 13 ao capítulo 14. E dentro desse contexto do cenáculo, a gente tem esse primeiro momento aqui, né? Jesus lava os pés dos discípulos. Então vamos ver aqui o que o texto começa a nos falar. Capítulo 13, nós vamos ficar no versículo 1 e 2. Diz assim: E antes da festa da Páscoa, quando completaria 3 anos de ministério público, tá? Está indo, fechando, porque digamos, ele está agora aqui na quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira, ele vai fechar, no domingo é que fecha os 3 anos de ministério. Então, veja, sabendo Jesus que sua hora já era vinda, né? E lembrando que Jesus sempre foi, né? Ele era onisciente, ou seja, 100% Deus e 100% homem. A gente pode não saber como explicar isso, tá? Mas é isso aí. Jesus era inteiramente Deus e inteiramente homem. E agia dessa forma. Então, ele já sabendo que estava chegando sua hora, seu momento de ser entregue, de ser morto e etc., né? Aí diz assim, para que deste mundo passasse para o Pai, isso aí é um termo para falar sobre a morte, havendo amado os seus, aí inclui salvos e não salvos, havendo amado os seus que estavam no mundo até o fim, os amou. Isso aí tem o sentido de ele amou até a morte. Ele não negou esse amor, ele não abriu mão desse amor, mesmo que tivesse que morrer. E aí entra a parte de Deus. Alguns podem acreditar, não, isso é tranquilo, não tem problema. Para Deus não existe dor, mas Jesus era 100% homem. E é esse homem, né, que chega para Deus e diz, passa de mim esse cálice. Né, porque haveria mesmo muita dor. E o Deus, né, o Jesus Deus, sabia o preço que iria pagar, o sofrimento que passaria. E o Deus homem, o Jesus homem, estava pedindo, Senhor, não deixa eu passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Tá bom? Então, ele sabia exatamente o que iria passar. E o que mais dói nisto, né, para o Deus, para o Jesus Deus, nem tanto, mas para o Jesus homem, o que mais doía era morrer por uma pessoa como eu. Entendeu? Tudo bem, ele me ama. Tudo bem, ele quer o melhor para mim. Tudo bem, ele quer a minha salvação. Mas morrer por uma pessoa como eu, isso seria muito dolorido. Tenta morrer por uma outra pessoa, né? Então, esse é o sentido do preço alto que ele paga. Mas ele foi até o fim. Ele não abriu mão disso. Aí o versículo 2 diz, e terminada a ceia, tudo isso ele está, né, apresentando o que estava no coração de Jesus. Aí vem o versículo 2, e terminada a ceia, essa ceia aí foi no cenáculo, quando ele pediu aos apóstolos que preparassem aquela ceia, ele estava lá, realizou a ceia com eles. Então, terminada a ceia, o diabo, e aí a gente precisa entender o que é isso, não é? Não é a pessoa diabo. Isso aí tem o mesmo sentido daquilo que ele falou para Pedro.
Quando disse Pedro, né? Pedro disse, Senhor, se tu sabes que vai morrer em Jerusalém, então não vamos para lá, vamos para outro lugar. Isso eu falaria, você falaria, e nem por isso a gente entenderia que estamos sendo movidos pelo diabo. Não é esse o sentido. O sentido é essa tentação, essa provação. Entendeu? Então, é nesse sentido que é colocado por João o seguinte. Então, aqui, e terminada a ceia, o diabo, né? O diabo, que aí seria essa inclinação para a aprovação, para provar, para experimentar, né? Diz assim, já havia metido no coração de Judas, de Simão Iscariotes, que o traísse. Entendeu? Então, esse diabo aí é essa tentação. Aí a pergunta vem, claro, né? O joio, né? E João aí talvez foi um pouquinho também inocente. Não sei se não foi infantil, né? Nesse entendimento, né? Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Foi por causa do dinheiro? Porque lá atrás ele diz assim, Judas era o tesoureiro e era avarento. O tesoureiro do grupo dos apóstolos. E era avarento, era preparando para dizer que ele seria levado pelo dinheiro. Judas traiu Jesus pelo dinheiro? Entendeu? Não, para a gente é muito fácil dizer foi. Mas por que então, se ele viu o que aconteceu, ele devolveu o dinheiro? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter pegado o dinheiro ou ele se arrependeu de ter feito aquela traição? Porque diz que quando ele viu que Jesus estava sendo crucificado, né, estava preso, não havia se libertado, ele então foi lá e ele ele devolveu o dinheiro. Então, colocando um pouco a cabeça, pode ser que a gente chegue a outras conclusões que não essa fácil de julgar o Judas. Será que Judas tinha a ideia de que Jesus seria mesmo, né, morto? Será que essa era a ideia? Não, eu vou traí-lo para ele morrer. Será que era isso que estava no coração de Judas? Entendeu? Algumas pessoas acreditam que, sendo Iscariotes, isso quer dizer que ele estava ligado aos zelotes, aos zelotas. Quem eram os zelotas? Zelotas era um grupo, uma seita, como também os fariseus eram uma seita, como os saduceus eram uma seita. Né? Os zelotas eram aqueles que entendiam que, por boa vontade, Israel nunca sairia do poder de Roma. Tinha que ser na violência, na briga, na confusão. Né? Alguns acreditam que nesse espírito, Judas entregou Jesus para que Jesus, então, assumisse seu poder e então se libertasse e enfrentasse com Israel os romanos. É possível isso? Sim, é possível. Se é possível, então fica muito complicado a gente tomar posições como a de João, de dizer que simplesmente foi um traidor porque queria o dinheiro, né? 30 ou 40 moedas, né? Por ter entregue Jesus. Entendeu? Então, havendo bom senso, a gente julga menos as pessoas. Tá bom? E o cristianismo, né? O cristianismo alimenta que a gente não julgue, porque a gente não sabe exatamente, às vezes nem quem está fazendo o errado sabe por que está fazendo errado, nem sabe por quê. Quanto mais nós que não somos essa pessoa, né, a gente julgar, achar que a gente tem a condição de julgar e condenar os outros pelo que eles fazem. Tá bom? Então, graças a Deus, não é papel nosso. A Bíblia diz que Jesus não veio para julgar e condenar. Ora,
se Jesus não veio para julgar e condenar, por que que eu é que vim? Por que que eu me acho na autoridade de poder julgar e condenar as pessoas naquilo que eu acho que elas devem mudar? Entendeu? Muito bem. Então tá aqui, né? E aí aqui a gente fica, amanhã a gente volta a conversar sobre esse texto. Aqui então a gente se despede do culto, né? Mas daqui a pouco a gente está de volta com o nosso culto, se tudo correr bem, com o nosso culto da família, lá para as 10h30, mais ou menos. Tá bom? Então um abraço, que Deus continue abençoando você e o lhe use hoje para a glória dele na vida de muita gente ao seu redor. Tá certo? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedir, tá bom? Até mais. Deus abençoe.